de como nós deveremos estar. Aí que está a questão. Daí eu falar para você que a mensagem do filme Deixados para Trás, nesse quesito, esse filme é um erro. Por que é um erro? Porque dá a entender que haverá uma segunda chance. E a Bíblia fala textualmente que não tem segunda chance. Daí, quando a gente fala das semanas de Daniel, das 70 semanas de Daniel, entre a semana de número 69 e a semana de número 70, tem aí quase 2000 anos, ou mais de 2000 anos, até mais, muito mais de 2000 anos. Aí você vai falar, por que esse espaço tão grande? É exatamente o espaço da graça, é exatamente o espaço da misericórdia, é exatamente o espaço em que o Senhor reserva para que nós possamos pensar a respeito, exatamente, para que quando Ele voltar, não haja uma segunda chance. Por quê? Todas as segundas, terceiras, quartas, quintas chances que poderíamos ter, tivemos no espaço dessa semana, entre a semana de número 69 e a semana de número 70, da qual Daniel fala muito bem a respeito das 70 semanas. Então, dessa maneira que nós devemos pensar. E o Deixados para Trás, ele contribui negativamente, desfavoravelmente a respeito desse assunto. Por quê? Porque ele faz alusão exatamente a um sentimento que, possivelmente com boa intenção, mas nós encontramos na Igreja Católica. Por exemplo, o conceito do purgatório. Né? Então, esse conceito, purgatório, ou o conceito da segunda chance, no filme Deixados para Trás, que vem baseado numa teologia totalmente inconsistente, isso desfavorece, porque nem todos conhecemos a palavra de Deus, pelo menos no mínimo possível, para discernirmos que um filme como esse é um conto, vamos dizer, é uma dramaturgia muito bem feita, que devemos assistir, refletir a respeito, é maravilhoso para isso. Mas isso não significa que está escrito na Bíblia. Então nós temos que sempre pensar a respeito. Agora eu vou ler Mateus capítulo 25, do versículo 1 em diante. Mateus 25, do versículo 1 em diante, que diz assim: Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Né? Eu gosto da tradução da Bíblia Católica que fala imprevidentes e previdentes. É bonita essa palavra, né? As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Outras traduções chamam a nécias de tolas, né? As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Exatamente esse momento que nós vivemos. Eu já falei para você que eu sou de uma geração onde as igrejas, uma boa parte das igrejas, assim, ministérios que estavam começando, comunidades, colocavam a palavra Maranata até no título da igreja. Isso se esvaziou, isso enfraqueceu com o passar do tempo. Por quê? A impressão que nós temos é que Jesus está demorando, que não vai ser para agora. E aí nós o que? Arrefecemos. Nós meio como que, né, abaixamos guarda. E isso não é saudável, diz a palavra do Senhor. Aí diz aqui, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o,
e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com eles para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia, nem a hora. A palavra do Senhor aqui, mais uma vez, se utiliza da maior celebração e da maior festa, né, de maneira profética, ilustrativa, dos tempos de Jesus, que era o casamento. Porque o casamento, ele reúne em si todas as verdades espirituais do encontro da noiva com o noivo, do encontro de Jesus com o seu povo, com a sua igreja. Então, o casamento, ele é maravilhoso. Essas 10 virgens, elas dizem respeito a um número que é muito usado para simbolizar responsabilidade. O número 5 já é usado para se utilizar de um conceito de responsabilidade. Mas quando você vai para o número 10, que seria o número 5 dobrado, significa o quê? A máxima responsabilidade. Presta atenção agora no que eu vou falar. A responsabilidade perfeita. E o que é a responsabilidade perfeita? É a responsabilidade onde a Trindade conectada com o gênero humano de maneira perfeita. Então é 3 mais 2. Eu já expliquei isso para você quando a gente fala sobre números. Por que 3 mais 2? É a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mais 2. Por que mais 2 e não mais 1, que é o gênero humano? Porque mais 2 significa o gênero humano em comunhão. Daí nós entendermos que na nossa existência saudável, nós precisamos andar em comunhão. Seja na figura de um casamento, ou seja, numa parceria, numa comunhão como igreja. Porque a Bíblia fala, onde estiverem 2 ou mais, ali eu estarei. Fazendo alusão nem à própria palavra, mas fazendo alusão à tradição rabínica, fazendo alusão ao Talmud e à Mishnah, né, que são os escritos dos rabinos, que fala sobre estar onde estiverem 2, e Mateus é maravilhoso, porque todos os milagres de Mateus, ele sempre pontua 2, né? 2 cegos, 2 endemoniados de Gadara, sempre 2, porque um é aquele que enxerga, que passa pela ação, o segundo é aquele que testemunha a ação. Então, voltando ao número 5, então é 3, a responsabilidade suprema, perfeita, a responsabilidade estabelecida, realizada, não apenas entendida, mas manifesta, que é da Trindade. E 2, porque é o gênero humano numa perfeita comunhão, de 2 com 3 numa perfeita comunhão. Daí serem 5, né? Agora, 5 vezes 2 significa responsabilidade perfeita, tanto de um lado como do outro. Então, por que eu estou falando tudo isso para você? Porque eu estou falando de numerologia? Não, não é por isso. Mas eu estou falando para você de que, no que cabia à Trindade realizar, ela havia feita. Ela havia feita na plenitude, na perfeição. Tanto é que são 5 virgens mais 5 virgens. Então, a questão da Trindade, ela foi completamente realizada. Cabia aos 2 grupos de virgens cumprirem com a sua responsabilidade. Aí que está o problema. Então, aqui, nessa parábola, o Senhor Jesus está se referindo àqueles que são de Deus. Não está falando dos que são de fora, tá? Que fique bem claro isso. Aqueles que são de Deus. Então o Senhor está falando para um público interno e não para um público externo. Se é para um público interno,
essas 10 virgens têm todo o conhecimento, essas 10 virgens têm todo o acesso, essas 10 virgens têm toda a capacidade de compreensão, de absorção, de assimilação. Então não tem o que falar, eu não sabia, ninguém me ensinou, ninguém me mostrou, ninguém, né? Não, essas 10 virgens são de dentro, não são de fora. Tanto é verdade que tanto um grupo como o outro grupo tem o azeite. Eles sabem, elas têm consciência do que significa o azeite. Para nós, simbolicamente falando, significa o elemento do Espírito Santo. Aí eu falo do Espírito Santo como elemento, né? Claro que o Espírito Santo também é a terceira pessoa da Trindade. Então, está simbolizado aqui. Estaria tudo certo para que esse encontro fosse completamente perfeito. Só que 5, as chamadas 5 imprudentes, ou as chamadas 5 tolas, ou na minha tradução que eu li com você, nécias, elas não se prepararam na plenitude. Não é que não se prepararam, elas não se prepararam na plenitude. Daí a Bíblia Católica chamar de imprevidentes. Por quê? Porque elas passaram por todos os períodos e elas conseguiram suportar. Mas no momento em que, né, o noivo, entre aspas, como diz aqui a palavra, tardou, demorou, elas perderam o fôlego, perderam o vigor, perderam a vitalidade, perderam a disposição em continuar, em prosseguir nessa caminhada, que é exatamente o perfil da igreja de hoje. O perfil da igreja de hoje, primeiro que não se fala muito de escatologia. Tem congresso, maravilhosos. Tem palestras específicas, com certeza, muito especial. Mas isso não diz respeito ao tema, porque a escatologia tem que fazer parte da nossa identidade. Jesus está voltando. Mas e se essa pandemia? Jesus está voltando. E esses problemas financeiros e materiais? Jesus está voltando exatamente da maneira que Jó vivia. Porque eu sei que o quê? O meu Redentor vive. Jó, no capítulo 19, diz. Então ele andava, ele prosseguia andando. Ele havia perdido família, ele havia perdido terras, ele havia perdido toda a condição financeira de animais, ele havia perdido a dignidade humana, ele havia perdido toda e qualquer esperança que pudesse atrelar a sua vida. Mas ele não perdeu a esperança de que o Redentor dele estava vivo. Então, se nós sabemos que o nosso Redentor está vivo, e nós entendemos de maneira humana que Jesus está atrasando, não tem problema em ter esse sentimento. A questão toda é o que eu vou fazer com esse sentimento. E essas 10 virgens, elas foram... e essas 5 virgens, ao contrário do primeiro grupo, elas foram prudentes porque elas permaneceram até o fim. A Bíblia diz o quê? Lá no livro do Apocalipse, ser fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Então, a palavra do Senhor determina que nós tenhamos recompensas por aguardarmos de maneira igual bombeiro, né? Eu sempre comparo, eu sempre penso, né, na figura do bombeiro. É alguém que todos os dias, você passa em qualquer, né, pelotão, quartel de bombeiros, né, que são muito bonitos de se ver, de levar as crianças, tirar foto. Mas quando eu levava as meninas, quando eram as pequenininhas, eu falava assim, veja isso, olha o que significa ser um servo de Deus. É exatamente o que esses bombeiros mostram, demonstram, né, com as suas atitudes. Todos os dias, eles se preparam para um fogo, uma tragédia que vai acontecer em algum lugar, né? Todos os dias,
eles lubrificam o carro, eles lavam o caminhão, eles conferem, né, o combustível, a água, depois eles vão para as roupas de segurança, para os utensílios de segurança, conferem, lustram, limpam, lavam, passam, por incrível que pareça, passam as roupas, as que podem ser passadas. Aí você vai falar, mas por que tanto trabalho todos os dias, de domingo a domingo? Exatamente, porque o bombeiro é como aquele vigilante de Abacuque. Por-me-ei sobre a torre de vigia, e vigiarei, porque eu sei que ele está voltando, né? Fazendo uma alusão a todas as passagens juntas. E eu vou estar o quê? Seguro. Eu estarei preso à fortaleza. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Então, essa parábola, né, que fala de uma celebração muito bonita. A celebração do casamento tinha 7 dias no mínimo, né? O noivo e a noiva eram levados para uma tenda específica preparada pelo pai do noivo. Olha só, olha a simbologia maravilhosa. Eram preparados pelo pai do noivo, né? E o pai do noivo, quando tinha realizado todos os preparativos, havia conferido tudo na tenda, porque era uma tenda específica para as bodas, para a lua de mel. E aí o pai do noivo falava para o noivo assim, tá pronto, vai lá buscar a noiva. Daí alguns falarem sobre essas duas partes do arrebatamento, né? E que eu percebo que isso é uma simbologia muito forte, né? E aí o noivo se encontra à beira do caminho, né? Mais ou menos no meio do caminho entre a casa da noiva e a casa do noivo, ele se encontra, ele toma, né? Porque a família da noiva vai junto com a família do noivo, os mais importantes, os pais, os irmãos, né? Principalmente os familiares de primeiro grau, vão juntos, né? Toda a comunidade está sabendo disso, todos acompanham de longe, à distância, vão todos juntos, se encontram, o noivo mostra ao pai da noiva que ele está preparado, né? Daí a palavra do Senhor falar lá em João, vou para o Pai preparar-vos lugar. Jesus nunca fala vou para o céu, ele sempre fala vou para o Pai, né? Principalmente no livro de Mateus. Então vou para o Pai preparar-vos lugar e voltarei. Então é exatamente essa esperança que nos enche o coração. É essa esperança que precisa nortear toda a nossa circunstância, não seja tão boa ou seja boa, mas é isso que precisa encher a nossa vida. E aí o noivo leva a noiva, ali eles conferem o enxoval, né, para você ir para a cultura de fato, né? Naquele momento, quando tem o primeiro ato sexual nesse momento, né? É claro que a noiva perde a sua virgindade porque ela é virgem, como diz aqui, as 10 noivas eram virgens, né? E aqui não está falando de noivas no sentido de uma poligamia, mas está falando nas noivas no sentido de acompanhantes, de damas de honra, porque naquela época já existia a figura da dama de honra, né? Então, e aí é demonstrado de que aquela noiva está se entregando plenamente, perfeitamente ao seu noivo. Ela passa a ser propriedade do noivo, entre aspas, tá? Para ninguém traduzir ou interpretar isso de maneira, né, dentro da nossa cultura, o que significa ser propriedade. Mas ela passa a ser a propriedade do noivo e a partir dali acontece uma nova etapa, uma nova história. Então, todo esse cuidado, esse carinho, essa delicadeza que Jesus tem para ensinar, para nos mostrar o quanto é importante sermos
previdentes, prudentes, né? E responsáveis naquilo que o Senhor está derramando sobre nós. É muito importante, é muito valoroso, tem um preço muito alto e que nós devemos dar vazão a toda essa constituição que temos como a noiva que aguarda o seu noivo, como a noiva que está se preparando, se ataviando, se purificando, se santificando, se limpando para aguardar o noivo de maneira digna. Glória a Deus, vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. A palavra de Deus é maravilhosa. Todos os dias existe um aprendizado, existe uma reflexão, existe uma meditação e também existe uma responsabilidade. Vamos colocar tudo isso diante do Senhor, vamos orar pelas nossas casas, nossas famílias que estamos aqui, né?